Mas qual seria o perfil de um jovem de idade empreendedor e uma pessoa mais madura que vai empreender? Tem muita diferença? Eu diria que tem diferença, sim. Até porque vamos pegar os dois exemplos que você falou, o jovem maduro e o jovem jovem, né? Então, o jovem maduro, eu até fiz uma divisão aqui em três tipos de empreendedores. São aqueles empreendedores sem formação, que é exatamente aquela pessoa que está há 20 anos numa empresa, ou às vezes ela perdeu o emprego devido à crise global, tem um dinheirinho em caixa, não consegue se recolocar, então decide abrir um negócio. Essa pessoa, eu diria que eu chamo ela sem formação porque ela não teve essa formação empreendedora. Muitas vezes ela fez uma faculdade, mas não de empreendedorismo, por exemplo. Então, 80% do que ela aprende é na prática. 20% talvez na teoria, lendo livros, fazendo cursos. Isso talvez se encaixe mais no perfil do novo empreendedor maduro, que você colocou. E aquele empreendedor com formação, que eu coloquei aqui, em geral são aqueles, como você falou, o jovem empreendedor. São estudantes, né, que até pela pouca experiência, eles vão procurar cursos ou treinamentos ou até faculdades que o direcionem mais para esse lado. Então, a diferença básica, eu diria que está aí. Ele vem com os vícios já da profissão anterior, o que pode ser bom ou ruim por um lado, e os novos empreendedores são aqueles que vêm sem vícios, mas já vêm com uma cultura empreendedora maior, por exemplo. O senhor falou sobre faculdade de empreendedores, né? Sobre cursos que incentivam o empreendedorismo. Mas esse empreendedorismo é uma coisa nata ou não? Ela pode ser desenvolvida com a idade, com o tempo, com a insatisfação, às vezes? Hoje as faculdades, eu já sou formado já há algum tempo. Então, quando eu estudava, eu estudei administração, na faculdade nós não tínhamos essa cadeira de empreendedorismo, né? Porque o sonho de todos era entrar numa grande empresa e seguir uma carreira. Hoje as faculdades começam a se preocupar um pouco mais com o empreendedorismo. Então, por exemplo, no próprio Mackenzie, no qual eu leciono, já existem algumas cadeiras voltadas para criar esse pensamento empreendedor nos alunos. Mas mesmo assim ainda eu vejo que facilmente mais de 90% ainda está lá procurando um emprego, procurando uma colocação. É enraizado, né? O jovem é muito pragmático ainda. Eu acho que talvez venha até da própria formação da pessoa, né? A vida inteira ela viu o pai dele, né, naquele emprego. Olha, filho, você tem que estudar para arrumar um bom emprego. Então, é o que você falou, aquilo enraiza na pessoa de uma tal maneira que... Mas eu não acredito, voltando à pergunta, eu não acredito que seja um dom, por exemplo. Acho que dá para ser desenvolvido. Sim. E como desenvolver, então? Através de cursos? Não. É mais que isso. Eu acho que os cursos, sim, ajudam, né? Mas acho que vai muito mais para a parte de atitudes, né? A pessoa, ela tem que trabalhar muito essa parte mais a parte comportamental. Isso é que, por exemplo, os cursos ajudam a pessoa a aprender a tomar riscos, aprender a ser o dono do próprio projeto, né? Olhar o todo em vez de parte. Então, são algumas dicas nas disciplinas que vão formando aí a pessoa. Na verdade, a pessoa tem que reparar também na própria personalidade, Perfeito. né? Aqueles 3 itens que o senhor mencionou. Tem que ser questionador, persistente, visionário. Se a pessoa não for assim, não tiver segurança para aguentar sozinho, é melhor continuar onde é que está, sendo funcionário. É realmente uma carreira muito boa, né? Sem dúvida. Professor, o Brasil é um país de empreendedores ou não? Como o senhor vê isso? Eu diria que o Brasil é um país de empreendedores, mas de uma maneira forçada, né? Que, por exemplo, muitos empreendedores, eles são empreendedores porque faltam talvez uma opção melhor, né? Ou porque ele não encontra posição no mercado formal, ou porque muitas vezes ele não tem qualificação suficiente para entrar no mercado formal. Eu pego alguns exemplos de outros países, talvez mais envolvidos que os nossos, que existem estudos, por exemplo, na Finlândia, na Holanda e na Suécia, que são países onde o empreendedorismo é levado muito a sério. Nesses países, se a pessoa decide não trabalhar ou ele tem um pacote assistencialista bem forte do governo, né? Ou mesmo se ele decide trabalhar, ele tem um nível salarial adequado. Mesmo assim, eles decidem empreender.
Então, o empreendedorismo nesses países é levado como políticas nacionais, né? Então, é criada uma política nacional onde são criados negócios, empreendedorismo, negócios de valor agregado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui no Brasil, que é Sertãozinho. Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Exatamente. Sertãozinho ele é localizado, então, do lado de Ribeirão, e ele é conhecido como o Vale do Etanol, né? Uma paródia do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Por que Sertãozinho, no interior, ele é tão estudado como um exemplo de empreendedorismo? Sertãozinho ele tem vários fatores que levam aos empreendedores que estão na região terem sucesso. Por exemplo, são as condições de fatores, recursos e competição entre as empresas. Recursos, então, você tem toda a terra abundante ali na região do Sertãozinho e Ribeirão Preto, que as terras são necessárias para que se plante a cana-de-açúcar e vire álcool nas usinas. As plantações têm que estar próximas das usinas. Demanda nós temos por causa dos carros flex. Hoje, mais de 80% da frota dos veículos vendidos são de carros flex. Nessa cidade, em específico, há mais ou menos uns 30 anos atrás, existia uma empresa, na época do Proálcool, isso lá nos idos dos anos 70, 80. Como o governo decidiu tirar um incentivo ao Proálcool, essa empresa fechou. E os funcionários que lá trabalhavam, como não sabiam fazer outra coisa, decidiram investir em pequenas empresas ligadas a esse setor, então, do Proálcool, do etanol. Então, a gente tinha basicamente tudo. A mão de obra especializada, eu tinha terreno, eu tinha terras ao redor, demanda interna e o governo. O governo, hoje, ele incentiva muito a questão do etanol, seja na construção de usinas, seja na capacitação das pessoas. E o Sertãozinho, então, virou um polo. Todas as maiores feiras, temos duas grandes, a Agrocana e a Fenasucro, estão localizadas em Sertãozinho. E, com certeza, o etanol hoje é um item importante na pauta das exportações do Brasil. Então, ali se criou, com todas essas condições de fatores, se criou uma rede de empreendedores muito fortes. Muito diferente, talvez, do que quando a gente decide abrir um café ou abrir uma loja de serviços. Então, eu acho que falta realmente para o Brasil uma política como essa, né, de incentivar esses setores onde o Brasil é forte. O governo teria que fazer uma pesquisa? O que o governo precisaria para saber como incentivar esses empreendedores? Porque é difícil, né? Há muitas críticas também do seguro-desemprego, vários seguros que o governo dá. E como seria esse seguro empreendedor? Como funcionaria aqui no Brasil, né? Eu acho que uma das coisas que esses países fazem bastante é investir muito na educação. Na educação empreendedora. Então, existem muitas nessas faculdades o que a gente chama que são as incubadoras aqui de empresas no Brasil. Então, nesses países, essas incubadoras são muito fortes. Isso poderia ser replicado aqui. Por exemplo, existe outro Vale do Silício brasileiro que fica na região de Campinas, principalmente por causa da Unicamp, onde ela tem uma incubadora muito forte, cursos muito fortes na área de engenharia que geram várias empresas de empreendedores nessa região. Então, hoje, praticamente todas as grandes empresas de tecnologia estão ligadas ou estão próximas ali da Unicamp. São iniciativas pontuais como essa que podem fazer com que o Brasil se torne um país de empreendimentos de valor agregado maior. Então, quais seriam as maiores dificuldades para os empreendedores brasileiros hoje? Hoje, eu acho que além do que a gente já comentou, que seriam os próprios dificuldades com o negócio, eu viria a carga tributária e burocracia. Existe foi feita uma pesquisa do Banco Mundial com 178 países, onde se perguntavam para as empresas darem uma nota para os países, ou seja, qual país ele achava que tinha uma carga de burocracia maior. E o Brasil ele ficou numa posição bastante honrosa, 122ª colocação, de 178. Países como Tanzânia e Gabão, creio eu que fique na África, ficaram na frente do Brasil. Em média, hoje se leva, deixa eu até anotei aqui, deixa eu dar uma olhada, Renato. Se levam 152 dias para se conseguir uma licença em São Paulo para se abrir uma empresa. Em São Paulo, que é a capital, é o motor do Brasil. Então, 152 dias é muito. Imagine um estrangeiro, eu já tive contato com alguns empresários
de outros países que não se conformam, não acreditam que vai se levar tanto tempo para se abrir uma